breve, que é só testando, né? Primeira vez que eu tô aí usando o Instagram para fazer um vídeo ao vivo. Mas vou bolar um cronograma bem bacana aí direitinho pra gente conseguir pelo menos uma vez por semana, né? A gente conseguir estar falando aí da palavra de Deus, fazer um cronograma bonitinho, né? Um assunto com início, meio e fim, que é importante, né? Três coisas, né? Que eu sempre falo que é importante a gente aprender, né? Quem somos, né? Da onde viemos, né? Quem somos e para onde nós vamos, né? Então isso é o pilar aí de todo ensinamento da palavra de Deus, para a gente poder entender isso, né? Importantíssimo. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente tem que ter entendimento, né? Da onde nós viemos, né? Quem nós somos e para onde nós iremos. Isso é importante a gente entender. Então, só para vocês já ter uma deixa na mente aí, que vai ser um pouquinho das nossas aulas, né? A gente vai aprender um pouquinho aí, entendeu? Para a gente estar com isso cravado, né? Tá com isso fundamentado na nossa mente, que a gente precisa de entender isso. O ser humano tem que entender da onde que ele veio, aonde ele está e para onde que ele vai, entendeu? Nós temos um destino, né? Os estudos seculares aí têm os seus cronogramas de ensino, têm os seus ensinamentos, mas nós estamos firmados na palavra de Deus, nós temos uma mentalidade, né? Que está cravada aqui, ó. Para nós a Bíblia ela é uma verdade e uma verdade absoluta. Então é daqui que nós instruímos, né? Nós extraímos, na verdade, o que é necessário, né, para nossas vidas. Eu tenho aqui em mão essa Bíblia. Algum de vocês já deve ter a Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia de estudo muito boa, tem aqui, ó. Gosto demais, foi a minha primeira Bíblia de estudo, né? A primeira Bíblia de estudo que eu comprei foi essa daqui, ó. Comprei ela em 2012, logo no mesmo ano que eu me converti, né? Eu me converti em 2012 para 2013 e já peguei o amor e um olhar bem especial para a palavra de Deus. Aí foi a primeira Bíblia que eu comprei. Hoje, na atualidade, né, a que eu mais estou lendo é essa daqui, ó. Essa Bíblia revelada aqui é do Antigo Testamento explicado. Ela vai de Gênesis a Malaquias. Ela é só o Antigo Testamento, essa Bíblia, mas ela é toda explicada versículo por versículo. E eu gosto muito dela, tá? É uma Bíblia muito profunda. Gosto demais dela. Roger também reconhece. Cadê meu sobrinho aí, Roger, né? Fizemos umas vezes lá na igreja lá algumas aulas, né? Demos início lá a uma aula dos novos, aula para novos convertidos. E Roger participou lá, Roger estava lá, aluno fiel. Foi benção, graças a Deus. Deu para a gente poder aprender, né, Roger? Aprender bastante coisa. Ah, essa daí é minha irmã mais velha, ó, Fabiana Barbosa. Fabiana, tá de folga hoje? Ou já chegou do trabalho já? Já chegou do trabalho, né? Isso aí, graças a Deus. Roger. Meu querido Roger, jogador caro. Se vocês conhecem um jogador caro, é o Roger, tá? Que jogador caro. Isso aí, graças a Deus. Vamos ver aqui quem mais entrou. Ah, Roger tá rindo, né, Roger? Isso é caríssimo, meu querido. Graças a Deus. Isso é forte. Deixar aqui um versículo da palavra de Deus que vai fazer parte, né, das nossas aulas aí, do nosso cronograma de aula, que é um versículo muito interessante, que vai falar um pouco daquilo que nós temos aí em mente para poder falar da palavra de Deus. Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui, deixa eu me encontrar. Deixa eu me encontrar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, ó.
Aqui, ó, vai ser interessante a gente falar sobre isso, tá? Michael, a gente vai falar aqui, Michael, ó, esse texto aqui é um dos textos que eu acho muito importante para as nossas aulas que a gente vai ter aí, né? Para a gente ter esse entendimento, né? Da onde viemos, né? É uma pergunta, da onde viemos, né? Quem somos e para onde nós iremos. Mas em todo o contexto daquilo que nós vamos falar aqui nessas aulas que a gente está aí para fazer esse cronograma aí, se a gente não entender o que é tempo e o que é eternidade, é impossível você conseguir compreender alguns mistérios que estão na Bíblia. Se você conseguir entender, se você conseguir discernir o que é tempo, porque nós fazemos parte de um tempo, e a eternidade ela faz parte de outro tempo. Então, se a gente não entender essa diferença, tem algumas coisas na palavra de Deus que fica difícil de a gente compreender. Então, quando João, na ilha de Patmos, ele tem a revelação, quando Cristo se revela a ele, porque no ministério de Cristo, ele foi revelar o Pai. Você lembra quando Filipe perguntou? Filipe falou o quê? Senhor, quando nos mostrará o Pai? Aí o que Cristo respondeu para ele? Poxa, eu estou tanto tempo convosco e vós ainda não me conheceis. Então a função de Cristo era revelar o Pai, porque o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo veio para revelar o Pai à humanidade. E em Apocalipse, em especial, quando Deus dá a revelação a João, a intenção de Deus é revelar o Filho. Então, de uma forma glorificada. Então, nós vemos em Apocalipse Cristo de uma forma que nós não tínhamos visto ainda. Então, João, quando ele vai ver Jesus em Apocalipse, Deus vai revelar Cristo a ele de uma forma que ele ainda não conhecia. Porque João conheceu Jesus homem. Conheceu Jesus homem. Ele conheceu Jesus ressurreto. O Jesus ressurreto ele conheceu. Mas o Jesus glorificado, João ainda não conhecia. Então, aqui em Apocalipse, ó, capítulo 1, versículo 8, quando ele se revela a João, ele vai dizer, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Grava aí, ó, o que é, o que era e o que há de vir. Então, se você não entender isso daqui, ó, se dá para vocês verem aí, ó. Tentar chegar a câmera aqui um pouquinho mais perto. Quer ver? A lâmpada aqui, enquanto é a minha primeira aula aí. Tá vendo? Quando ele se manifesta para João, ele vai falar o quê? Ó? Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que é. Ó, aquele que é. Eu sou aquele que era e aquele que há de vir, ou seja, aquele que será. Tá vendo o que ele vai revelar a João? Ele vai falar para João que ele é, que ele era e que ele será. Então, quando ele está falando isso daqui é eternidade. Minha letra não é muito boa, eternidade. Isso daqui é eternidade. Que no nosso tempo, olha só, vou ver se eu consigo ser um pouco mais claro aqui, ó. Não, a câmera ainda não está muito boa por causa da luz, né? Deixa eu ver, deixa eu me encontrar aqui, ó. Isso, já melhorou um pouquinho. Tá entendendo? No nosso tempo, a gente chama o quê? A gente chama de passado. A gente chama de passado. A gente chama de presente. E nós chamamos de futuro. Nós chamamos de passado, presente e futuro. Mas na eternidade, Cristo ele se revela o quê? Eu sou aquele. Ele não falou assim, eu sou o passado, eu sou o presente e eu sou o futuro. Porque passado, presente e futuro, para nós que estamos no tempo, que é chamado Cronos, o tempo cronológico. O tempo cronológico nosso, nós chamamos de passado, presente e futuro. Isso tem como contar, tem como medir. Mas a eternidade não tem como você medir ela, porque é eternidade. Por isso que ele falou, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele falou assim, eu não sou o passado, presente e futuro. Ele falou, eu sou aquele que é, eu sou aquele que era e eu sou aquele que há de vir. Ou seja, eu sou aquele que será. Então Jesus está falando o quê? Ele está falando de eternidade. Então se nós não entendermos essa diferença do que é tempo e do que é eternidade, nós não vamos conseguir compreender algumas coisas na palavra de Deus. Porque há uma diferença muito grande sobre isso.
Há uma diferença muito grande. Tem muitas pessoas que confundem, no meio cristão, confundem muito isso. Eu lembro de uma vez que, logo quando eu comecei assim, ir mais a fundo na palavra de Deus, tinha algumas perguntas, né, que eu fazia para mim mesmo. Você lembra lá em João capítulo 14? Em João capítulo 14, olha o que Cristo vai falar. Cristo falou bem assim, ó, credes em Deus, mas credes também em mim. Porque eu vou para o meu Pai, né? Eu não vos deixarei órfão. Porque eu vou para a casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou-los preparar lugar. Aí eu ficava pensando, poxa vida, Cristo falou que na casa do Pai tem muitas moradas, e Ele vai para a gente preparar um lugar. Então Jesus, quando Ele está falando isso, Ele está falando isso porque Ele estava num tempo. Ele estava num tempo, e esse tempo é o tempo nosso, é o nosso tempo, que é passado, presente e futuro. Então Ele falou que ia para o Pai e ia preparar um lugar para nós. Mas Ele estava falando o quê? Ele estava falando como homem, Ele estava falando aqui nesse tempo. Mas quando Cristo, Ele entra na eternidade, olha só como é que as coisas mudam. Na eternidade Ele fala o quê? Ó, vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que eu preparei para vós antes da fundação do mundo. Ó, como é que as coisas mudam? No tempo do homem ele fala o quê? Que ia preparar um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas quando ele está na eternidade, que ele se revela a João no Apocalipse, ele fala que o reino já estava preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque isso não é tempo, isso é eternidade. Porque a eternidade é e será, ele tem acesso a isso. Então a eternidade não é contada com o nosso tempo, não é contada dessa maneira cronológica que a gente pensa como ser humano. Então o mistério da eternidade é muito mais além, ela transcende isso, entendeu? E você vai ver vários detalhes na palavra de Deus que vai deixar bem claro isso pra gente. Então se você não entender a diferença de tempo e de eternidade, tem algumas coisas na palavra que vai ser impossível nós compreendermos, entendeu? Então são algumas chavezinhas, alguns segredos que a gente chama de mistério. A gente tem costume de falar assim, ó o mistério, né? Ó o mistério. Então a gente chama de mistério. Então essa diferença é muito importante, meus amados, para a gente entender na palavra de Deus. Tempo e eternidade, isso é um mistério. Então se a gente entender essa diferença, fica mais fácil para a gente compreender algumas coisas na palavra de Deus. Então aqui, ó, só uma pincelada aí do que tem para a gente aí aprender junto, né? Porque a palavra de Deus é assim, a gente aprende junto. Então, se você tiver alguma dúvida aí, pode fazer pergunta aí, ó. Pode escrever aí que eu tô de olho aqui nos comentários. O Mike tá mandando aí, manda palavra que o povo tá sedento. Ô, glória! Ramon também entrou, Ramon de Nix, de Six. Ah, Ramon é abençoado também, tô te vendo, Ramon. Como é que você tá, meu queridão? Modelo, Ramon é o modelo. Igreja Assembleia de Deus Madureira, benção pura. A Silvana também tá aí, Silvana também é benção pura, irmãzinha do mistério. Essa daí também é benção pura, irmã Silvana, Deus abençoe. Como é que está lá na igreja? Fiquei sabendo que pastor Isaías Sá está com vocês lá, rapaz, que maravilha, hein? Desse jeito fica ruim ter vaga para mim lá, eu sou pequeno demais. Que bênção. Vamos lá, quem vai ser o primeiro corajoso a fazer pergunta? Deixa eu ver aqui. Aí, cadê o primeiro corajoso? Vamos lá. Isso aí, graças a Deus. Opa! É forte, isso mesmo, Maicon. Essa é um dos detalhes da diferença, Ramon, né? Tempo é algo que é contado pelo tempo crônicos, é o tempo cronológico, é o que nós chamamos de cronômetro, né? A gente chama de cronômetro. Marca o cronômetro aí, aquele furinguinho lá. Marca 5 minutos aí, 5 minutos, 2 gols. Esse é o tempo que nós contamos, esse daí a gente consegue medir, né? Mas a eternidade, Jesus se revelou. Pô. Abre lá em Apocalipse 1:8, você vai ver que ele fala sobre isso, né? Eu sou aquele que é, eu sou aquele que era e aquele que há de vir. Isso daqui é eternidade. Então, Cristo, ele tem acesso à eternidade, entendeu? Ele se revela a João na eternidade. Ele se revela na eternidade.
Então, por isso que quando nós vamos ler o livro de Apocalipse, tem pessoas que têm muito aquele negócio, eu tenho medo de ler Apocalipse, que Apocalipse, Deus me livre, tem coisa ali que... Mas o livro de Apocalipse é bom, para a gente entender um pouco dos mistérios do fim, né? Então, quando nós vamos estudar o Apocalipse aí, ó, galera que gosta de ler sobre escatologia, né? Tempo do fim, é bom a gente entender isso. Se você não conseguir compreender essa diferença entre tempo e eternidade, tem algumas coisas no livro de Apocalipse que você não vai conseguir entender. Então, a gente vai estudar, né? A gente vai estudar e vai ter umas coisas que não vai encaixar na nossa cabeça. Você pode ver que quando João observa que ninguém podia abrir o livro, ele começa a chorar. Ele começa a se quebrantar muito. João, ele chora muito. Então, João escreveu o Apocalipse com lágrimas. Eu creio que João escreveu o livro de Apocalipse com lágrimas. Então, será impossível nós entendermos o Apocalipse se não for com lágrimas também. Então, se um livro que foi escrito com lágrimas, como é que a gente vai entender ele se não for com lágrimas também? Então, tem coisa aqui que a gente tem que se adentrar mesmo, né? Focar aqui com dedicação para a gente entender algumas coisas que estão aqui. Maico, é verdade, assusta. Deixa eu ver aqui, Isaías, primão também parente. Rapaz, assim, segundo a palavra de Deus, né, ainda tem bastante coisa para acontecer. Assim, nós vivemos, né, o tempo do fim, né? É o tempo que é chamado hoje, mas assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Isso é uma realidade, né? Que a gente tem que entender que tudo tá sendo conforme o plano de Deus se cumprindo, a palavra se cumprindo, a profecia. Mas ainda é Isaías, né? Isaí Adriele. Tem bastante coisa para acontecer. Tem um texto aqui, ó. Quem tiver a Bíblia em casa aí ou no telefone mesmo, que é muito importante, né? Quando se fala de escatologia, quando se fala de tempo do fim, é muito importante esse texto. Está em Tessalonicenses, tá? Deixa eu encontrar ele aqui. Tessalonicenses. Vamos lá em Tessalonicenses. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu ver se tem Tessalonicenses na minha Bíblia. Brincadeira, tá? É 2 Tessalonicenses. Ó, esse texto aqui também é um dos textos-chave, né, para falar do tempo do fim, que é um texto muito importante. Eu acho esse texto aqui muito profundo. Está em 2 Tessalonicenses. Olha só. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever. Olha só, observa o que o apóstolo Paulo vai escrever. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que ele vai dizer. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Está vendo que o apóstolo Paulo vai contar uns detalhes aqui? Está vendo? Olha o que ele está falando. Olha, ele está rogando aos irmãos de Tessalônica para que ninguém engane eles. Porque ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então, às vezes, nós estamos aí clamando para que haja um avivamento, clamamos para que haja um mover de Deus sobre a humanidade, mas se você for olhar, ao longo da história, houve grandes avivamentos, mas o momento do fim é o momento de apostasia. Então, Paulo está descrevendo, ninguém vos engane, tá? Que seja por espírito, que seja por palavra, que seja até por algum dom espiritual, alguma revelação. Mas o fim não vai vir antes que chegue a apostasia, que se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Aí fica a pergunta, quem é o homem do pecado que vai se manifestar?
Quem é o filho da perdição? Ó, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco. Então Paulo estava orientando, Paulo orientava os irmãos, que ninguém possa enganar vocês. Que ninguém possa enganar vocês. Então, você vai olhar pela palavra, você vai ver, nós estamos vivendo um momento do fim, tem muita coisa que está acontecendo, mas ainda tem muita água para rolar, tá? Tem muita coisa para acontecer. Família tá tudo aqui. Fabiana Barbosa, irmã mais velha, né? Fabiana Barbosa é a irmã mais velha. Tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vou estar encerrando aqui porque tem alguns compromissos, né? Mas assim, a gente vai falar bastante da palavra de Deus aí. Vamos nos preparando aí para durante a semana, né? Pegar um horário bacana, um horário que tá todo mundo aí presente, pra gente poder estar junto aí nesses estudos aí. Fazer esse cronograma aí bonitinho pra gente aprender também junto, aprender junto, né? Sobre a palavra de Deus. É as 3 coisas que nós precisamos entender. Não esqueça disso. Quem somos, né? Da onde viemos, quem somos e para onde nós vamos. A gente tem que entender isso. Essa é a base, né, da nossa vida cristã, que tem que estar firmada em nossos corações. Porque não adianta viver uma vida com Deus com uma vida de dúvida, uma vida sem resposta, não. Nós vivemos uma vida com Deus, mas nós vivemos uma vida convicta. É o que Paulo falou, eu sei em quem tenho crido. Paulo estava convicto. Paulo servia a Deus com convicção, não era por dúvida, não era por talvez, não era porque ele estava em busca de resposta, não. Paulo ele tinha uma convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é assim? Jó também ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Então, eram homens que viviam com Deus e tinham convicções. Então, nós viver uma vida com Deus, nós temos convicções. É verdade, apostasia. Infelizmente, né? Muitas coisas aí que a gente vai ter para se falar. Tá bom, queridos? Vamos sim. Hoje foi a primeira de muitas, né? Vamos combinar direitinho aí. Hoje foi só um ensaio aí, porque foi a primeira vez também que eu tô gravando essa live ao vivo. Botei o quadro aqui hoje, ó. Hoje foi o primeiro dia dele, né? De tarde que já fui com a furadeira, coloquei na parede, entendeu? Aí vamos aí, firme aí, falar bastante da palavra de Deus. Muito importante, que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? Uma fonte inesgotável, é um manancial de águas vivas. Mas amém, graças a Deus. Tamo junto, tá, família? Família abençoada, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos iniciar aí amanhã, domingo é o primeiro dia da semana, né? Que Deus possa guardar a nossa entrada, possa guardar a nossa saída, né? E que praga nenhuma possa chegar à nossa tenda, entendeu? E que Deus possa, com as sombras, né, das asas dele, nos guardar, tá? Porque vou contar para vocês um mistério aqui, um segredo, tá? A chuva e o sol caem sobre justos e injustos, tá? A chuva e o sol, ele cai sobre justos e injustos. Mas existe a sombra de Deus é só sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Porque a palavra de Deus diz o quê? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a sombra de Deus é só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Amém, queridos? Deus abençoe, tá? Aí vamos ver direitinho qual horário fica melhor para todo mundo, entendeu? E vamos marcar aí durante a semana aí mais umas lives aí pra gente poder falar da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, foi um prazer aí, família. Família abençoada, povo de Deus, tamo junto. Deus abençoe, ó. Até a próxima, hein? Deus abençoe.